Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William e esse daqui são os estudos bíblicos. Hoje é a aula número 2. Lembrando que nós passamos pela aula do quebra-gelo, que nós consideramos a aula número 1, a aula que explicou direitinho como se daria esse curso, como nós trataríamos ele no decorrer das semanas e dos meses, ok? Essa é a aula número 2, o nascimento de Jesus Cristo. Vamos andar um pouquinho, sumário, nós vamos falar número 1, a genealogia de Jesus Cristo. Número 2, o nascimento de Jesus Cristo. 3, os magos reconhecem a majestade do menino Jesus. E 4, um pouquinho sobre a infância e juventude de Jesus. Tá? Vamos andar mais um pouquinho aqui. Objetivos gerais. Não trataremos aqui de assuntos a nível teológico. O que faremos é analisar os fatos a partir de uma visão curiosa e cheia de simplicidade, buscando conhecer os acontecimentos e esclarecendo todas as nossas dúvidas, apoiando-nos na base bíblica. Temos como objetivos específicos dessa aula aprendermos juntos um pouquinho do início da jornada de Jesus Cristo de Nazaré. Bora lá? Então vamos. Vamos apresentar então o versículo base, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós nos comprometemos aí na última aula a começar pelo Evangelho de Mateus, as primeiras histórias, e na genealogia de Jesus Cristo, é importante que a gente leia em Mateus, nós vamos encontrar ali um monte de gente que gerou uma pessoa e que gerou um outro descendente. Vamos abrir, que é um pouco melhor, até para a gente poder lidar com todo esse assunto. Sempre importante que você leia o capítulo todo também, tá? Então, nós estamos aqui no livro de Mateus. Opa, chegamos aqui. Vamos lá, só para dar um início, olha, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Atamar, Farés e Zará. Farés gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão a Aminadab. Aminadab gerou Nazon, tá? Nós vamos chegar lá. Nazon gerou Salmão. Salmão gerou a Raabe. Boaz gerou a Ruth, Obed e Obed gerou a Jessé. Legal é que quando a gente vai ali no livro de Isaías, no capítulo 11, no versículo 1, a palavra nos diz que da raiz de Jessé nasceria o Salvador. E por que é importante a gente ler toda essa genealogia? Que nós já chegamos em Jessé. Jessé que gerou o rei Davi, que gerou Salomão e deu continuidade. E lá no final nós vamos ver que Jacó, não o Jacó do início de Gênesis, mas Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então, quantas vezes nós lemos isso? E quantas vezes nós passamos por essa parte e nunca entendemos? Quantas vezes a gente passou por essa parte e a gente nunca entendeu a riqueza da promessa de Deus sendo concretizada aqui, olha, quando da raiz de Jessé, que nasceu Davi e os seus filhos, e lá embaixo, sendo José herdeiro dessa árvore, participante dessa genealogia, assume Maria e nasce Jesus de Maria. Esse é o primeiro capítulo e é uma parte do Evangelho de Mateus, que se a gente lê, relê, dificilmente entende, mas a partir de agora, esse é um convite que eu faço todas as vezes que você chegar nessa parte, sempre dá atenção para essa parte como algo que representa a fidelidade de Deus para as nossas vidas. Ele prometeu que da raiz de Jessé viria o Salvador, e da raiz de Jessé chegou o nosso Salvador. Então, essa é uma primeira curiosidade, ok? Vamos virar o slide. Vamos lá, então. Falamos da fidelidade de Deus. Um monte de nomes, uma porção de gente que gerou gente, até chegar onde todos nós já sabemos onde ia chegar. O nascimento de Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes as pessoas passam direto, né? Entretanto, se a gente voltar um pouco lá nas palavras de Isaías, o profeta, no capítulo 11, como nós já dissemos, do versículo 1 em diante, nós perceberemos a fidelidade das promessas de Deus para todos os seus filhos e filhas. Olha que legal. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um
renovo. E Jesus Cristo apareceu para nós como um renovo. A palavra do Senhor no capítulo 1 de João, lá no versículo 1 em diante, diz assim que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a do Filho único do Pai, cheio de glória e majestade. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele veio, Deus se entregou por nós, sendo o próprio renovo. Então, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará o renovo, ou aquele que renovaria a nossa vida. Né? Mais tarde nós vamos fazer a leitura juntos de Isaías capítulo 11, do versículo 1 em diante. Bom, vamos lá. Referências cruzadas. A Bíblia ela é cheia de referências cruzadas e nós vamos falar isso agora. Então, da próxima vez que você se propor a ler o primeiro capítulo de Mateus, faça também uma visita lá no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 1 em diante, que nós lemos esse versículo, no capítulo 9, do versículo 6, que é aquele que falou que um menino nasceu, um filho se nos deu, e no capítulo 53, 1, que vai contar um pouco do quê? Da missão dele de entregar a vida por cada um de nós. Eu não vou ler esse agora, porque nos próximos estudos nós vamos ler, nós vamos acompanhar, nós vamos entender, tá? Então vamos lá, você irá encontrar o amor e o cuidado de Deus para conosco através da mensagem que anunciou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e trouxe vida a todos os que nele creem. Amém? Andando mais um slide. Vamos falar um pouquinho do nascimento agora de Jesus Cristo. Então vamos lá, recapitulando um pouquinho, nós falamos do primeiro capítulo do livro de Mateus, e é um capítulo que já começa assim, uma parte até convidativa a muitos daqueles que não gostam de leitura a pular. E nós descobrimos aqui que não é necessário pular, porque tem muita riqueza histórica e tem muita da promessa e da fidelidade de Deus nesse primeiro capítulo de Mateus, ok? Depois nós voltamos um pouquinho nas palavras do profeta Isaías, quando nos mostrou que viria o Salvador. E agora o menino nasce. Resumindo bem, Maria comprometida com José, concebe a Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo de Deus. A princípio, José pensa em partir em segredo, a fim de não expor Maria publicamente, o que seria uma grande vergonha para ela. Mas, ao adormecer, um anjo lhe apareceu em sonho, dizendo para que ele reconsiderasse e recebesse sim Maria como esposa. O anjo ele falou muito e contou muitas coisas ali em sonho para José. E não foi só essa oportunidade, foram muitas oportunidades em que José teve a oportunidade de receber o anjo e ouvir da voz dele, para que ele fosse adquirindo cada vez mais fé e certeza de que ali, nos braços dele, tinha uma responsabilidade muito grande. Não só nos braços dele, né? Nos braços dele, no ventre de Maria. Já pensou como deve ter sido complicado para José essa situação? De repente, a esposa dele chega e fala, eu estou grávida. E ali, alguns estudos mostram que eles eram noivos. Eu não sei exatamente como que era o noivado da época, mas ela era prometida para ele. A gente não sabe muito bem como é que funcionava ali. Mas temos certeza que foi uma situação um tanto complicada para José, porque ele tinha perante ele a futura esposa, já grávida, sem ele ter tocado ela, e não somente ela grávida, ela mencionando a ele que esse filho era fruto do quê? Do poder de Deus através do Espírito Santo, ok? Então nós vamos andar um pouquinho mais aqui. Contexto e empatia. Vamos falar um pouco do contexto. O contexto é a gente conseguir encaixar as histórias com os versículos que vêm antes, com os versículos que vêm depois, entender o contexto histórico da época, os costumes, as situações daquele lugar. Então, por isso que nós falamos a respeito da situação de quem? De José tendo sua mulher grávida sem ele ter tocado. Ele pensou em abandoná-la. E como? Em segredo. Porque seria mais ou menos assim. Ele abandona ela, todo mundo iria ficar sabendo, e o que ia acontecer? Simplesmente ela ia ser apedrejada, porque ela ia ser considerada uma pecadora. Realiza a cena agora. Jesus Cristo na barriga de Maria e ela sendo apedrejada. Eu acho que nós tivemos nós fomos livres de uma grande injustiça
da terra para com o Filho de Deus. Eu acredito também que, pelo propósito, né, que Deus tinha para nós, para a nossa salvação, eu tenho certeza que ele encontraria algum tipo de saída. Porém, essa foi a saída. E é essa história que nós vamos conhecer agora. E empatia. Empatia é se colocar no lugar se colocar no lugar de José, se colocar no lugar de Maria, se colocar no lugar das pessoas daquela época, né? E tentar entender como é que elas entendiam toda aquela situação. Ao estudar essa passagem histórica, é sempre bom se colocar com muita empatia em seu lugar, procurando entender todo o contexto da situação que José enfrentaria como homem, como marido, como membro da sociedade, etc. Então, ele tinha ali uma situação. A partir de agora, sabendo que eu tenho uma mulher que está grávida, não foi eu que coloquei alguma coisa nela como de costume. Conto, não conto, me abro, exponho a situação ou não, simplesmente o que eu faço agora? E o anjo veio e consolou, confortou o coração dele, deu diretriz para ele, mostrou um pouco do futuro e um pouco do que seriam as coisas para ele, para que com fé ele prosseguisse. E eu faço algumas perguntas. Como será que a nossa geração trataria uma situação, um evento desse jeito? Como nós temos tratado quando nós escutamos histórias duvidosas nos nossos dias? Como anda a nossa crença no ser humano? Como anda a nossa fé nas pessoas? Pergunta número 2. Como você enfrentaria uma situação dessa? Ao saber que o vizinho, ou a vizinha, o amigo, o pai, a mãe, o irmão, tem uma situação um tanto complicada pela frente. Como seria se um amigo teu chegasse em você e falasse, olha, aconteceu isso, a minha mulher é lá. Engravidou, não é meu, ela está me dizendo que é do Espírito Santo de Deus. Se coloca nessa situação agora. Como o José deve ter ficado sozinho, ele não deve ter tido oportunidade de contar para ninguém. Tanto é que logo eles se retiraram. A recomendação do anjo foi, se retirem. E como José enfrentou essa situação? José enfrentou com tremenda fé. Felizmente, José lançou mão de toda a fé que ele tinha, não é? Quando lançou mão, ele usou. Tomou Maria como esposa e ao menino Jesus como filho. Observação importante. Sobre Maria, bem-aventurada entre as mulheres, onde Lucas nós encontramos essa passagem, nós vamos falar um pouquinho adiante, ok? Continuando. Um pouquinho mais sobre José. José, além de homem de fé e muito corajoso, deve ter sido também um excelente pai, uma vez que Jesus assumiu a sua profissão e além de ser um arrimo de família, desde a sua adolescência até o início do seu ministério. Eu vou ler o Você Sabia para que a gente complemente essa parte de cima. Jesus teve 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. E pelo menos mais 2 irmãs. Se a gente ler Mateus no capítulo 13, e nós vamos ler juntos aqui, uma passagem aqui que elucida bem essa situação. Mateus capítulo 13, lá no versículo 55, diz assim, vamos no versículo 54, quando Jesus é rejeitado em Nazaré. E chegando em sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Eu estou adiantando um pouco, falando um pouquinho na fase de adulto, para a gente entender a situação dos irmãos e irmãs. E aí vem uma pergunta, não é esse o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então aqui a gente vê que Jesus Cristo, ele tinha irmãos, ele tinha irmãs, todas as suas irmãs. A gente não pode afirmar quantas irmãs Jesus Cristo teve, mas a gente pode afirmar que teve os 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Somando com Jesus, era uma família no mínimo de 7 filhos. Então, o pai mais a mãe, então uma família no mínimo de 9 pessoas. Então, Jesus tinha um contexto ali, porque normalmente a gente lembra dele pequenininho, tal, e cresce e já pula para a hora que ele está ministrando a palavra, já pula a hora que ele vai para a cruz e ressuscita. Então, a gente não pode tratar assim a história bíblica, o evangelho, de uma maneira rápida e rasa. Né? Nós temos que tratar todas essas coisas analisando cada ponto da história, passando por cada versículo, e quando você estiver passando por alguns versículos, parar, e aí a gente usa do quê?
de contexto e empatia. Contexto para a gente entender a história, empatia para se colocar no lugar das pessoas. E aí a gente começa, uma dica que eu dou, a gente começa a entender o evangelho de uma maneira muito mais gostosa, muito mais satisfatória, e muito mais espiritual também, né? Porque não é uma simples historinha. Isso é o relato de algo muito real que aconteceu, de quando o Deus Filho, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, o Deus Filho, nos visitou, pisou no mesmo chão que eu piso, no mesmo chão que você pisa. Ele fez uma ruptura na história, e era uma ruptura necessária na história, porque até Jesus Cristo nós éramos perdidos no pecado, e a partir de Jesus Cristo ganhamos uma chance de redenção. Então não era qualquer um que estava pisando nesse chão. Quando ele pisou nessa terra, assim, o poder de Deus, a majestade, a glória de Deus estava pisando nessa terra também. Jesus Cristo homem, mas ao mesmo tempo majestade, Deus e rei. Então a gente tem que utilizar sempre desse tipo de leitura. Passamos ali, poxa, não sei se Jesus teve irmãos, irmãs, teve sim. Mateus capítulo 13, 55 ao 57 mostra, teve 4 irmãos, pelo menos, mais 2 irmãs, ok? E aí a gente volta à época do nascimento de Jesus Cristo. Vamos voltar mais um pouquinho. Tá aí, história dos magos, que nós lemos lá no enunciado ou no sumário. Para e pensa, quantas vezes você ouviu falar da história dos magos em alguma igreja, ou em algum encontro, ou em algum estudo que você participou? Raramente a gente ouve falar, mas tem muita coisa embutida aí, tem riqueza de detalhes embutidas aí também. Por que eu estou aproveitando o nascimento de Cristo para poder trazer essa forma de leitura, essa forma investigativa de leitura, essa forma curiosa, sabe, insatisfeita de leitura? E quando eu falo insatisfeito, não é insatisfeito com a palavra, é insatisfeito com os fatos que nós temos. Né? Você pode sim ler a Bíblia e abrir outros livros extra-bíblicos que conte a história. Tem muitos bons livros extra-bíblicos que contam o contexto, a contemporaneidade da época. Tem algumas palavras que eu não consigo falar, nós vamos aprender. Vamos colocar o contexto ali, aqueles dias. Vamos trocar essa palavra difícil que eu não consegui falar para aqueles dias, para vivenciar, sabe, a história, vivenciar o momento, o clima, os acontecimentos da época. Então a gente tem que entender tudo e passar pelos relatos bíblicos tendo cuidado de ter atenção a cada detalhe. Por exemplo, os magos reconhecem a majestade do menino Jesus. Quando todo mundo conhece, quase todo mundo conhece a história dos magos, não é mesmo? Quem já não chegou perto de um presépio, onde está lá, né, os 3 reis magos, está lá Maria, José, geralmente a vozinha da gente coloca lá uns anjinhos de um lado e do outro, uns algodões em volta, e monta o presépio de Natal, e essa é a cultura que a gente adquire, né? E é bom que tenha essa cultura também, eu sou a favor dessa cultura. Tem gente que fala, poxa, presépio, árvore de Natal. Às vezes o que acontece é que algumas pessoas vão ter um contato com a história bíblica durante a vida toda, e o único contato que elas tiveram foi o quê? O presépio. O presépio. E aquilo tocou o coração dela. E essa pessoa vai passar a vida inteira acreditando que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo foi enviado para nos salvar. Olha que coisa. Então a gente tem que, se você olhar um presépio, vai para o contexto daquilo, tenta entender. Se de repente você vê um quadro, a Santa Ceia, vai para o contexto daquele quadro, vai atrás. E se a Bíblia te conta que tem magos que chegaram ali no nascimento, entregaram ouro, mirra, incenso, vamos atrás, vamos tentar saber o que aconteceu. Homenzinhos sentados sobre o camelo, guiados por uma estrela, que chegaram a Belém, que não é o Belém do Pará, no norte do país, e nem ali aquele Belém do lado da estação do Tatuapé. Trouxeram-lhe ouro, incenso e mirra, né? Eles mesmos, esses aí, os do presépio. A gente vai falar de links bíblicos nessa parte da história. O que são links bíblicos? São coisas que a gente busca no Velho Testamento, e vem para o Novo Testamento, e vai lá para o Apocalipse, e volta para o Novo Testamento, e ali nós vamos encontrar um monte de coisa que vai fazer um grande link, mostrando assim uma história complementando a outra. Mas qual a representatividade dos magos para o reino da terra? Vamos lá. Qual era a representatividade? Uma vez que nós nos deparamos com vários magos durante a história bíblica.
Vocês lembram de algum mago na história bíblica? Ou algum mágico? Vou melhorar. Mágico. Ou algum mestre em adivinhação? E por que nós estamos falando disso agora? É para agora falar assim, é porque não pode adivinhar, é porque não pode consultar os mágicos, os magos. Não, nós vamos além disso daí, né? Lembram dos magos que foram convocados por Ramsés, o faraó do Egito, no enfrentamento a Moisés e as maravilhas de Deus? Quando Moisés chegou ali, Senhor, eu vou enfrentar aquele povo todo, mas como eu vou? Mal sei falar. E aí ele falou, vou enviar alguém com você. Colocou ali Arão do lado de Moisés. Tudo bem, mas chegando lá, mesmo com Arão falando, eu tenho que fazer alguma coisa que mostre que o Senhor está comigo. E ali Deus foi direcionando até o momento em que Moisés, perante ao faraó, ele joga o cajado dele se transforma numa cobra ou serpente, e aí o faraó chama quem? Os magos. Fala, vocês vão ver uma coisa. E os magos conseguem repetir aquele feito, e jogam cada um os cajados deles lá, e os cajados viram cobras também, né? E virando cobra, só que aí entra a maravilha de Deus, que foi que a cobra, a qual o cajado de Moisés se transformou, foi lá e comeu cada uma das outras serpentes ou cobras que estavam ali, e voltou a ser cajado e voltou para a mão de Moisés, ok? Ou ainda os magos que foram incapazes de desvendar os mistérios dos sonhos das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, na história de José do Egito. Estava tudo preparado para que José, que tinha ali o dom da interpretação dos sonhos, e ele tinha essa maravilha de Deus sobre a vida dele, não era a presença do Deus ali, mas o poder de Deus através da vida deles, de Moisés, de José, e José ali naquele momento, ele consegue interpretar os sonhos do líder ali do governo, do rei, seja lá o que for, e ele consegue dar um destino para todo o povo, através da interpretação do sonho dele, ele praticamente apresentou um plano de contenção da fome, da miséria, e através do poder de Deus resolveu ali a situação e todo mundo reconheceu que o Senhor é Deus. Então, aqueles magos também não conseguiram resolver a situação. Por mais que na história bíblica nós encontramos reis e líderes que sempre recorriam aos magos como fonte de sabedoria. Para que vocês entendam, eles eram muito respeitados. Eles trabalhavam com astrologia, que é a leitura do futuro através da posição dos astros, e trabalhava com astronomia, que é o estudo dos astros, das estrelas, dos planetas. Eles já tinham esse conhecimento naquela época. Então, uma pessoa que tinha um conhecimento sobre as estrelas, sobre os planetas, sabiam a posição exata, eles eram muito respeitados, né? E esses não foram os únicos, não. A gente vai ver Paulo enfrentando mago, nós vamos ver muito enfrentamento a mago, a mágico, a tudo que é tipo na Bíblia. Mas tem um segredo nessa história, né? Qual seria a diferença entre aqueles magos e esses? Pode até parecer inusitada essa indagação, mas ao se deparar não apenas com a ação de Deus, no caso de Moisés e José, e sim com a sua presença física, ao vivo e em cores, esses magos se colocaram a adorar. Mesmo eles sendo considerados por toda uma cultura, toda uma geração, pessoas muito poderosas em conhecimento, ou até mesmo em poderes, né? Eles lançaram mão de todo esse poder, de toda essa fama, de todo esse protagonismo, e eles se colocaram a adorar, porque ali eles estavam frente a algo que eles mesmos consideraram muito, mas muito mais poderoso do que eles. Acostumados a serem convocados como fonte de conhecimento e prognósticos por reis e autoridades, ou seja, eles eram fonte de conhecimento e eles previam o futuro, e eles eram convocados por reis e autoridades. Reis e autoridades tomavam decisões baseadas em quem? No poder dos magos, dos mágicos, dos astrólogos da época, né? E eles perceberam que ali eles estavam perante a fonte máxima de poder e autoridade e espiritualidade em forma humana e ao mesmo tempo em forma divina. Eles estavam em frente ao menino Jesus. Ao menino Jesus, olha que coisa. E aí é uma pergunta que eu deixo: seria prudente confiar
em um ou mais magos ou recorrer a Cristo como fonte inesgotável de ensino e conhecimento. E sabe o que foi mais bacana? Que ali eles não estavam frente a um herdeiro de um trono, alguém que já nasceu coroado, segundo o olhar do mundo. Ali eles não estavam frente a alguém que estava escrito em linhas de ouro, num pequeno vestido de bebê, que ali era o rei. Não, ali tinha um menino que estava dentro de uma manjedoura, que já estava preparando inclusive uma fuga, porque nós vamos falar agora do rei Herodes, que é o reino da terra, ou os reinos da terra, contra uma luta para se perder, né, contra o reino de Deus. E aqueles próprios magos que eram fonte de conhecimento reverenciaram a Jesus Cristo ou o menino Jesus como fonte máxima de conhecimento. E aí começa uma perseguição. Aproveitando esse conhecimento e conhecedores das intenções do rei Herodes, e é bom que você leia o capítulo de Mateus, pelo menos o capítulo 1, 2 e 3 de Mateus. Essa parte já vai estar lá em Mateus capítulo 2, 3, né? O rei Herodes, incomodado com o anúncio da majestade representada por um menino nascido naquela época, ordenou aos magos que, na volta dessa jornada, informassem a localização exata do menino, para que ele, o rei, pudesse adorá-lo também. Ó, que bonzinho, ele queria adorar o rei que acabava de chegar, né? Então, na verdade, o rei Herodes, ele temeu a chegada de um novo rei, alguém, porque assim, ó, o pensamento limitado do rei faz com que ele pense que está chegando alguém que vai tomar a coroa dele, né? Na verdade, chega ali o rei dos reis e senhor dos senhores, né? Ele poderia reverenciar também e ter um reino maravilhoso debaixo do quê? Mas um reino com humildade, um reino com reverência, debaixo do poder de Deus. Teria um reino maravilhoso, mas não foi o que aconteceu. Ele ficou com medo de perder ali aquele reino pequenininho, né? Mísero reino dele. E ele procurou perseguir e ele mandou matar todos os nascidos até 2 anos de idade para ter certeza que a profecia não se cumprisse, né? E o que que acontece? Os magos voltaram, mas voltaram por outro caminho, porque os caras sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam que se eles passam por ali, eles iam ser parados. Cadê o menino? Eles não vou falar, eles iam ser torturados e de alguma maneira iam acabar descobrindo onde é que estava o menino. Então eles mudaram de caminho. José e Maria, ouvindo a voz do anjo de Deus, partiram para o Egito. Está lá em Mateus capítulo 2, no versículo 13. E lá no Egito ficaram por algum tempo. Quando eles vão para o Egito, é lógico que Jesus tem que voltar do Egito para Jerusalém. E aí se cumpre o que muitos profetas diziam, que o Filho de Deus viria do Egito, ou voltaria do Egito. A gente tem que entender bem a tradução, né? Mas vamos lá, continuando. O Nazareno. Neste intervalo, o rei Herodes ordenou a morte de todos os bebês até 2 anos de idade, como nós já falamos, na intenção de matar ao menino Jesus, mas sem obter sucesso, né? Depois da morte do rei Herodes, que nós vamos encontrar em Mateus 2:20, após o anjo anunciar a morte do rei, eu escrevi aqui: Jesus e sua família voltam para a cidade de Nazaré. Na verdade, José, Maria e o menino, né? Volta para a cidade de Nazaré. E assim se cumpriu o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém? A infância. São poucos os relatos da sua infância. Aos 12 anos, como era de costume e tradição, seus pais visitaram Jerusalém para a festa da Páscoa judaica. Na volta, sem que seus pais percebessem, Jesus ficou na cidade. Ao sentirem a sua falta, os pais voltaram para procurar o jovem rapaz e o encontraram entre os doutores da lei. A palavra fala que na distância de 3 dias eles se ligaram que Jesus não estava ali no meio, né? Na distância de 3 dias eles perceberam: Maria, José, cadê Jesus? José, cadê, né? Perdeu um menino. Já pensou perder o filho de Deus, né? Meu, perdi o filho do Deus vivo, né? E até nesse ponto aí, conforme a intimidade crescia entre pai, mãe e filho, eles já começavam a perceber que tinha algo diferente nele e que mãe é mãe, né? Já sabia, é como se a mãe já soubesse o que vai acontecer lá na frente. Por isso foi escolhida Maria, mulher bem-aventurada bem-aventurada entre as mulheres, e quando fala bem-aventurada é bem-sucedida entre as mulheres, bem-vista entre as mulheres, feliz entre as mulheres, e o bem-aventurado é um monte de adjetivo.
E quando eles chegam, tá lá o menino Jesus, ou o jovem Jesus, ouvindo-os, os doutores da lei, perguntando ou indagando-os, e todos ficaram muito impressionados com a sua inteligência e as suas respostas. Você pensa que ele estava ali perguntando um monte de coisa, sabendo de um monte de coisa e retrucando um monte de coisa, porque é um pouco da natureza de Jesus Cristo, né? Eu costumo dizer que Jesus Cristo ele é indigesto. Ele é muito indigesto. Tanto é que prenderam ele numa cruz. Né? Não para nós, que temos uma cultura, aprendemos aí nos últimos 2000 e poucos anos, aprendemos a conhecer Jesus Cristo, mas ainda nos dias de hoje, alguns ensinamentos de Jesus Cristo é muito indigesto. E é bom que a gente aprenda isso também. Nós vamos chegar lá no Sermão do Monte, tem um monte de coisa que nós vamos aprender que é muito difícil a gente fazer, que é muito difícil a gente colocar em prática, né? Então questionaram, os pais questionaram, por que você fez isso? E ele respondeu, por acaso vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Como se eles tivessem obrigação de saber. Né? Já vivemos tanto até agora, vocês têm obrigação de saber. Ou em algumas traduções ele fala assim, por acaso não sabiam vocês que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Ou quem já estava lá na casa, no templo, no centro da cidade, cuidando de todas as coisas ou preparando ali todas as circunstâncias. E aí vem lá Lucas 2, 43 a 49. Né? Você pode ler. Na verdade, ali é o capítulo inteiro, né? E Jesus crescia em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Que maravilhoso, né? Aqui é aquele texto para reflexão, a Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ele ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios, ou a impiedade, ou toda a forma de... vamos lá, a impiedade é o contrário de quem é piedoso, por exemplo. Tem gente que tem piedade, pensa no próximo, e tem gente que é partidário da impiedade. Primeiro eu, depois eles, e olhe lá, né? Mas vamos lá. Lembra que eu falei que Jesus Cristo, as ideias de Jesus Cristo, quando eu falo Jesus Cristo é indigesto, por favor, não me tomem, né, por um herege, não é nem isso, né? Jesus Cristo, ele é a razão do nosso viver, ele é motivo da nossa adoração, ele é cura para as nossas vidas, ele é a porta com a qual nós enxergamos a eternidade com Deus, ok? Mas é um sentido, é um modo de linguagem. Para muitos olham para Jesus Cristo e o seu agir, porque o nosso agir faz parte da gente, o nosso falar é parte integrante da gente. Então, quando eu falo, quando eu entro em ação, sou eu. Quando Jesus fala, quando Jesus entra em ação, aquele ali é Jesus. O modo de ser, o modo de falar é Jesus. Jesus é indigesto para muita gente. Aí eu repito, agora que nós entendemos melhor, Jesus é indigesto para muita gente. Fala assim para muitos líderes religiosos de hoje, vende tudo que você tem e vende aos pobres. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Tá aí o Jesus indigesto. Entendeu? Não precisa juntar mais do que 2 roupas para onde você vai. Aliás, que para onde eu vou, e se você vai comigo, eu não tenho nem onde encostar a cabeça, eu não tenho travesseiro. Eu vou encostar a cabeça na pedra, vou dormir dentro de barco. Então, nem traz muita coisa com você. Para quem gosta de levar mala, pagar excesso de bagagem, Jesus é indigesto. Jesus Cristo, quando fala assim, olha, não perdoe apenas 7, mas 70 vezes 7. Para quem não gosta de perdoar, Jesus é o quê? Indigesto. Né? Dê com a sua mão direita sem que a sua mão esquerda perceba. Para quem gosta de se mostrar, Jesus é indigesto. Quando for orar, vá lá para o seu quarto. Não fique igual os hipócritas nas praças para ver e disputar quem tem a oração mais bonita. Vai para o seu quarto e ora ali no seu quarto. Para quem gosta de se mostrar, Jesus é indigesto. Para quem não gosta de servir, Jesus é indigesto. E ele fala aqui, olha,
O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Nós vamos ler isso na próxima aula, no batismo, quando fala, esse é meu filho, com qual eu me comprazo, eu me alegro. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. Aquele menino que impressionava todo mundo ali, ó, aos 12 anos de idade, palestrando no meio dos mestres da lei. O Espírito que traz conselho e poder. Ué, vocês não sabem que eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai? Olha que se eu falasse assim com meu pai e com a minha mãe, eu levava uma chinelada. Mas não, ali o pai e a mãe já reconhecia o conselho, o poder na vida dele ali. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O conhecimento que vem de Deus, o amor que vem de Deus, as palavras que vêm de Deus, que toca a minha vida, que toca a tua vida, e o Espírito Santo invade a nossa vida com as palavras de Jesus Cristo. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência. É o Cristo indigesto que andava com os renegados, e ainda hoje anda com os renegados. É aquele que emancipou a criança, é aquele que emancipou a mulher. As mulheres não eram nem contadas. No Sermão do Monte eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque não eram contados, não era do costume deles. Mas Jesus Cristo foi aquele que empoderou a mulher, aquele que emancipou a mulher, aquele que deu papel à mulher. Tanto é que as primeiras que viram ele depois de ressurreto foram quem? As mulheres. Nem decidirá com base no que ouviu. Vamos pegar agora no deserto, quando Jesus Cristo, já grande, iniciando o seu ministério, durante 40 dias é tentado por Satanás. E ele ouve o que Satanás fala, mas ele não toma decisão pelo que ele está ouvindo. Ele toma decisão pelo que ele é e pela missão que ele tem, que ele tinha naquela época e que ele tem até hoje. Mas com retidão julgará os necessitados. Multiplicou muito pão. Curou muito enfermo. E com justiça tomará as suas decisões em favor dos pobres. Naquela época, para vocês terem uma ideia, andar no meio dos enfermos e dos leprosos era uma condenação. Mas ele me visita um campo que era reservado para guardar só leprosos naquele lugar. E foi e curou os 10 leprosos. Um só voltou para agradecer, mas não é isso que eu quero dizer. Ele peitou os costumes e a sociedade da época. E foi ali para dentro. E falou, olha, está todo mundo curado. Todo mundo curado. Então, isso serve de lição para a gente. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. E de verdade, as palavras dele feriu a terra, que refletem até hoje os seus efeitos. Refletem até hoje os efeitos das palavras que ele nos deu, que ele nos deixou. Se eu não me engano, está em Lucas capítulo 8, no versículo 32, qualquer coisa eu deixo nas referências do vídeo. Ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele estava falando para pessoas que não eram escravas. Eram doutores, eram homens de posse. Eles falavam, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não sou escravo de ninguém. Como posso eu ser livre de alguma coisa se eu não pertenço a ninguém? E com palavras que agiam como se fosse um cajado, como quem estivesse ali para ferir a terra e ferir muitos paradigmas e muitas ideologias, ele falou, ó, quem vive no pecado é escravo do pecado. Quantas pessoas ali não foram denunciadas? E quantas pessoas até hoje são denunciadas? A diferença é que existem pessoas que são denunciadas e não reconhecem. E pessoas que são denunciadas, eu sou denunciado todos os dias, que eu sou pecador, mas eu reconheço esse pecado, reconheço essa verdade, passo a conhecer essa verdade e essa verdade me liberta. Eu permito que o Filho me liberte e verdadeiramente eu sou livre, mesmo sabendo que eu sou pecador. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Fica tranquilo, tá? E com o sopro da sua boca matará. Eu prefiro colocar a impiedade, né? Porque as ações de Jesus Cristo nos levam a ser mais piedosos, misericordiosos, amorosos. Faz com que nós tenhamos uma natureza do compartilhar, do dividir, do servir. Todo aquele que se achega em Cristo, ele tem essa natureza. Então, Isaías, no capítulo 11, versículo 1 ao 4, como pode o poder de Deus fazer esse link lá do Velho Testamento para o Novo Testamento e realmente todas essas coisas acontecerem e serem vistas por aqueles que têm os olhos abertos, os olhos espirituais abertos. Um estudo como esse parece uma coisa muito seca, muito
cheias de protocolo, cheia de didática, e nem é tanto assim, porque eu não sou professor formado, mas um estudo como esse, ele traz junto uma carga espiritual muito grande. Ele traz uma carga espiritual maravilhosa. Ele vem junto com o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa aprender e fazer com que essa palavra entre em nossas vidas e nas nossas vidas permaneça até a volta dele. Nós vamos aprender muita coisa juntos. Amém? Espero que até aqui você tenha curtido, você tenha gostado. Deixa uma tarefa em família. Nós falamos da infância de Jesus Cristo. Então, reúnam-se em 2 ou mais pessoas e conversem sobre a sua infância. Reacendam as melhores lembranças. E, se puderem, façam uma pesquisa com seus pais, tios, avós, primos, amigos, aqueles que são um pouco mais velhos ou que viveram com você a sua infância. Vai sair muita coisa boa daí, tá? Busque perceber a presença de Deus desde os primeiros dias da sua vida, não da vida dele, da sua vida. Presta atenção como Deus ele caminhou do seu lado, mesmo sem você reconhecer, mesmo sem você saber. Ainda que a tua vida foi ter o conhecimento de Jesus Cristo somente a partir do presépio até agora. Se é que você considera tudo isso que nós estamos conversando, você tem esse direito de considerar ou não isso uma experiência com Deus. Então fica com o presépio mesmo, se isso te alimenta, se isso mostra Cristo e te transforma, não tem problema. E aproveite para agradecê-lo. Faça uma comparação com a sua infância e a infância das outras pessoas, desse grupinho que você vai montar. E se você não tiver ninguém, busca no nosso chat, no nosso grupo do WhatsApp, chama alguém para fazer esse debate. É um convite que eu faço para todos, ok? Sempre deixo as fontes da pesquisa, você pode acompanhar até no PDF que você recebeu. Ficam todas as referências de onde nós encontramos. E a nossa próxima aula é o batismo de Jesus e a escolha dos 12 discípulos. Ok? Que Deus abençoe, que faça com que esse ensinamento entre no teu coração, assim como está entrando no meu, que isso seja muito proveitoso para a tua vida. Você que está assistindo hoje, você que ainda vai assistir um dia, busca a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento, e as demais coisas serão sempre acrescentadas. Amém? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.